Ok? Só me responda, estão vendo? Sim, Sora. Então, tá bom. Então, ó, fechando já o terceiro bimestre, só falta acho que mais 2 semanas, né? As habilidades continuam essas, e é essencial que nós vamos trabalhar hoje, que é essa aqui, ó. Interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos, sonoros, estrofação, rimas, aliteração, etc. Semânticos, que são as figuras de linguagem, por exemplo, gráfico espacial, distribuição da mancha gráfica no papel, e imagem de relação com o texto verbal. Aqui também, ó, analisar entre textos, os textos literários, entre estes e outras manifestações artísticas, como cinema, teatro, música, artes visuais, midiáticas, referências explícitas e implícitas, e outros textos, quanto ao tema, personagens, recursos literários e semióticos, ok? Então, aulas da semana, né? Tudo que tem aqui foi tirado lá do Centro de Mídias e alguns textos do Google, da internet. Intertextualidade. Vocês fazem ideia de que seja intertextualidade? Intertextualidade é o seguinte: quando um escritor, um autor, vai escrever um texto, ele faz a citação de partes de outros textos já existentes dentro do texto dele, tá bom? Então, habilidades do currículo, eu já li lá, ó, são os mesmos que eles trabalharam, né? Objetivos da aula: interpretar textos literários e sua composição, intertextualidade entre textos literários e produzir paródia ou paráfrase. Vocês já ouviram falar de paródia? Depois a gente chega lá. Você já ouviu uma melodia que automaticamente fez lembrar de outra música, um filme, um poema, uma propaganda, entre outros gêneros textuais? Exemplifique. Eu vou dar um exemplo. Lembra das corridas de Fórmula 1, aquela música do Ayrton Senna? Aquela lá ficou tão marcante. Toda vez que a gente ouve, em qualquer outro lugar, aquela música, remete à ideia das corridas, né? O Dingo do Gás, certo? Filmes de suspense tem aquele som. Então, isso tudo que a gente vive no dia a dia é porque a gente já assistiu, ou ouviu, ou leu em um texto anterior, certo? Oi, Guilherme. Ok? Então, olha aqui, ó. Leitura de imagens. As imagens também remetem a textos lidos anteriormente, a filmes. Você vai num lugar, vê uma paisagem assim, e fala, oh, isso aqui me lembra a cena lá daquele filme, certo? Então, isso chama intertextualidade, pessoal, tá? Então, é o seguinte, o que a gente vê aqui? A gente vê palmeiras. Eu viajo muito para o Maranhão, lá tem muito disso, essas palmeiras aí, certo? E nós temos aqui um passarinho. Alguém sabe que passarinho é esse? Esse aqui é o passarinho que representa o Brasil, é o sabiá, certo? É a ave que foi escolhida para representar nosso país. Cada país tem um animal, né? Tem uns que tem águia, outros tem o urso, outros tem o panda, tem o lobo, e nós temos o sabiá, tá bom? Nós vamos ler um poema, fazer análise do poema Canção de Exílio, de Gonçalves Dias. Vocês já ouviram falar de Gonçalves Dias?
Gonçalves Dias foi um escritor do romantismo brasileiro, que enaltecia o movimento romântico brasileiro, fazia exaltação à pátria, tá? Foi o rompimento com as escolas literárias vindo de fora, com a cultura que veio de fora, para ficar só a nossa cultura, né? Então, começou aí a trabalhar sobre a questão do nacionalismo, né? Da exaltação à pátria, à natureza e ao índio. Mas vocês vão aprender lá no segundo ano do ensino médio sobre romantismo. Então, eu vou ler a canção de Exílio para vocês. Então, canção de Exílio escrito por Gonçalves Dias. Muita gente já conhece. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro eu por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, gente, Gonçalves Dias, ele foi exilado. Vocês sabem o que é exilado, né? É quando uma pessoa é expulsa da sua terra natal, certo? E então, quando ele estava no exílio, ele sentiu saudade da pátria. Qual era a pátria? Era o Brasil, né? Então, ele começa assim, que a minha terra tem palmeiras, porque ele é da região lá do Nordeste, Maranhão, onde canta o sabiá. O sabiá foi escolhido como a árvore, o pássaro do Brasil, né, escolhido para representar o Brasil, bem depois desse poema, e foi também pensando nesta canção. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, pessoal, nós vamos trabalhar um pouquinho em gramática, para depois eu entrar na questão da análise. Quero que vocês prestem atenção, o que eu marquei aqui, ó, são adjuntos, advérbios e adjuntos adverbiais. Aqui, eu vou retomar lá as orações adjetivas explicativas, ó. As aves, vírgula, que aqui gorjeiam, vírgula, não gorjeiam como lá. Nós temos o pronome que, e esta oração inteira, ela é adjunta adverbial, ela tem função de adjunta adverbial. Desculpa, pessoal, não é nada disso. Adjunta adverbial é o lá e o cá. Aqui é que gorjeiam, explica as aves, certo? Que tipo de ave? As aves que gorjeiam. Então, quando uma oração vem entre vírgulas aqui, ela é uma oração subordinada adjetiva, tá? Explicativa, que eu não estou falando todas as tipos de aves, são as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aqui e lá. Aqui aonde? No exílio, né? E lá? Lá onde? Lá no Brasil, porque ele estava exilado, tá? Se vocês observarem essa estrofe, ela está no hino. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, quando escreveram o hino nacional, também fizeram a intertextualização, tá? Daqui. Em cismar sozinha à noite. Cismar é ficar pensando.
À noite, a junta adverbial de tempo, é à noite, quando à noite, na solidão, que ele se pega sozinho, lá do outro lado do mundo, pensando na pátria que ficou para trás, né? Aí ele diz de novo, mais prazer eu encontro lá, ele era feliz aonde? No nosso país, né? Na sua terra natal. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá? Ele vai começar a fazer isso aqui, um refrão, para enaltecer, dar ênfase na pátria dele, sabe? No que ele falado, no que ele quer falar do país que ele vivia, que voltou depois, né? Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Eu cá onde? Lá no exílio. Gente, outra coisa, informação explícita e implícita. Essas informações, elas estão implícitas, subentende-se que ele está em algum lugar e tem saudade de outro. Isso aqui é uma informação implícita, porque não está nada dizendo que país que ele está e que país que ele saiu, certo? Então, vocês têm que ter um conhecimento um pouco de vida, de história, para saber o que pode ser isso aqui. Então, vai lá. Minha terra tem primores, que tais eu não encontro eu cá, onde ele estava vivendo exilado. Em cismar sozinha à noite, pensando de novo, mais prazer eu encontro lá, na terra natal. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Ele estava feliz no exílio? Não, ele não via a hora, ele não queria morrer antes de voltar para o Brasil, tá? Sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, onde ele está lá no exílio. Acho que é Portugal que ele foi exilado. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Ok? Então, nós vamos trabalhar aqui, ó. Rimas, estrutura, versos. Quantos versos nós temos aqui? Vamos contar. O que é um verso? Um verso é cada linha de um poema. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Certo? Então, nós temos, isso aqui são versos, são estrofes. Cada verso é o agrupamento de versos. Estrofes são agrupamentos de versos, tá bom? Nós temos rimas? Temos. Continuando. Primeiro, vamos à análise do poema. O texto que acabou de ler pertence ao gênero poema e está escrito em versos. Lembra? Gênero, tipologia narrativa, descritiva, porque está descrevendo a natureza também. Mas ele está contando praticamente uma história, né? Então, que sentimento o eu lírico expressa no poema? Quem que é o eu lírico? O eu lírico é quem fala dentro do poema, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês. As palavras lá e cá representam o quê, né? Com a intenção, o poeta repete a expressão minha terra tem. O poema de Gonçalves Dias conversa com texto muito conhecido pelos brasileiros. Que texto é este, né? Então, vamos ver. Como não tem como perguntar, já vou para a resposta e vou explicando. Sistematizando essa resposta. O eu lírico neste poema, gente, ele expressa saudosismo e patriotismo, a saudade da pátria, tá? A palavra lá e cá
Ó, isso aqui para mim está diferente do que eu aprendi até hoje. A palavra lá explica o país de origem dele, e a palavra cá representa o exílio, onde ele estava vivendo. Terceira questão. O poeta repete a expressão intencionalmente, pois assim cria um paralelismo. Paralelismo, pessoal, são as estrofes, para dar sonoridade e para dar o ritmo e para dar ênfase no que ele quer mais falar. Então, ele vai repetindo, repetindo, repetindo. Isso se chama paralelismo, o que confere um ritmo ao poema, além de reforçar a valorização da sua terra natal. Ok? Continuando. Então, pessoal, olha um trecho da letra do hino nacional. Do que a terra mais garrida, teus olhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Está chamando aqui, está intertextualizando e chamando a atenção para essa questão do nacionalismo, patriotismo, certo? Então, ó, o hino nacional brasileiro foi escrito em 1909, é notória a menção que Joaquim Osório Duque Estrada faz a versos de Gonçalves Dias, que datam de 1843. Lembra que eu falei que a canção do exílio foi feita muito tempo atrás, e depois que foi feito o hino nacional? Então, essa conversa entre esses versos é que pega partes de um texto já existente, chama intertextualidade, para pôr dentro do texto, ou para homenagem, ou para fazer uma crítica, certo? Olha aqui, ó. Tanto que estes versos, ele vem entre aspas no texto original. Quando ele cita parte de outro texto, quando o escritor cita parte de outro texto dentro do texto dele, ele está fazendo uma citação, ele tem que colocar entre aspas, porque isso aqui pertence a outro texto, certo? Então, Gonçalves Dias, a questão do nacionalismo que ele sentia, o patriotismo, certo? O Joaquim Osório Duque Estrada, que fez a letra do hino, foi buscar nele essa inspiração do patriotismo e nacionalismo, tá bom? Vocês sabem cantar o hino nacional? Às vezes pula muitas partes, né? Por que Joaquim Osório Duque Estrada utilizou os versos de Gonçalves Dias para compor o hino nacional brasileiro? Por causa disso aqui, ó. Porque é um poema nacionalista, exaltação à pátria, né? É uma questão lá do romantismo, uma característica do romantismo brasileiro, que vocês vão ver lá no segundo colegial, ok? Então, é por causa dessa exaltação, né, desse nacionalismo que o Gonçalves Dias tinha, que foi colocado dentro da letra do hino nacional. Isso aqui chama intertextualidade, certo? Ter parte de outros textos já existente para colocar num texto novo, certo? Dentro da canção expedicionário, vocês sabem o que é isso? Isso aqui foi praticamente um hino, né? Quando os pracinhas foram lutar na Segunda Guerra, tinha essa canção para eles. E dentro desta canção, tinha uma parte, outra citação lá do verso do Gonçalves Dias. Eu vou ler, é um fragmento que eu peguei, tá? Peguei da internet. Você sabe de onde eu venho? Venho do morro do engenho, da selva dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, dois é bom, três é demais.
Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas ao seringal, das margens crespas dos rios, do verde mares bravios da minha terra natal. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Que lindo, né? Ele também, esse texto expedicionário, se vocês observarem, também tem uma exaltação muito grande à natureza, né, a nosso país, principalmente a natureza aqui, né? Então, ele descreve a natureza. Então, aí ele também recorre à canção do exílio para colocar, dar uma atenção especial no texto, né? Por mais terras que eu percorra, aonde? Na Europa, eles estavam lutando lá. Não permita, Deus, que eu morra lá na guerra, sem que eu volte para lá. Lá onde? No Brasil. Canção de expedicionário. Tá? Então, isso aqui tudo é intertextualidade. Olha lá. Intertextualidade é a criação de um texto a partir de outro já existente. Acontece quando há referência implícita ou explícita de um outro texto. Aqui está explícita. No hino nacional também está explícita, mas tem alguns lugares que ela fica implícita, tá bom? De um texto em outro. Ela pode ocorrer de outras formas, além do texto, como música, filme e novelas. Toda vez que uma obra faz uma comunicação sutil entre dois textos, ou apenas uma leve menção de outro texto, ou em um componente seu. Vocês entenderam, então, o que é intertextualidade? Pega alguma coisa de um texto já existente para pôr no seu. Vocês conhecem o conto de fada Chapeuzinho Vermelho, né? Vocês já assistiram aquele filme Deu a Louca no Chapeuzinho? Isso é intertextualidade, gente. Vocês já viram uma propaganda da Boticário que coloca uma mulher linda vestida de chapeuzinho vermelho? Não está escrito nada, mas isso é intertextualidade. Aquela imagem da chapeuzinho vermelho representa um outro texto, uma outra história já existente. Então, isso chama intertextualidade, certo? Então, intertextualidade é isso. Agora, nós vamos ver que várias pessoas escrevem paródias a partir de um texto existentes, ou para fazer crítica, ou para fazer simplesmente homenagem. Então, vamos lá. Vários poetas se inspiram nesse poema, que é a Canção do Exílio, para criar paródias e paráfrases. Sua tarefa é pesquisar as paródias de Murilo Mendes. Só que eu já trouxe o texto para vocês verem. Então, eu vou ler daqui para frente a Canção do Exílio do Murilo Mendes, a paráfrase de Oswald de Andrade, Canção do Regresso à Pátria, e vou ler também um trecho de uma paródia escrita por Jô Soares, tá? E tudo isso remete à Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Primeiro, nós temos que saber o que é paródia. O termo paródia, derivado do grego parodés, e significa canto ou poesia semelhante a outra. Tudo a ver, né, gente? Trata-se de uma releitura cômica, geralmente envolvida por um caráter humorístico. Muita gente acha que é fazer humorismo, né? Fazer crítica social, ironia, né? E é irônico, ó, que altera o sentido original, criando assim um novo texto, tá? Isso é paródia. Paráfrase. Paráfrase, o termo paráfrase vem do grego parafrases. Significa a reprodução de uma sentença, do enunciado, de uma frase, tá? Reprodução. Diferente da paródia. Ela faz referência a um ou mais textos em que a ideia original seja alterada, tá
bom? Então, vamos lá. Vou ler a paráfrase da Canção do Exílio, de Carlos Drummond de Andrade. Um sabiá na palmeira, longe. Essas aves cantam um outro canto, onde tudo é belo e fantástico. Só na noite seria feliz. Um sabiá na palmeira, longe. Deu uma outra ideia? Deu, mas não remete a alguma coisa, né? Canção do Exílio. Essa é paráfrase, tá, gente? Vou ler um trecho de uma paródia, do Murilo Mendes. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Eu moro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100 mil reais a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. A ideia também parece ser a mesma, mas é uma crítica social. Vocês querem ver? Isso, gente, isso aqui chama intertextualização, tá? Nesse caso, a paródia agora. Canção do Exílio às Avessas, de Jô Soares. Tirei da internet, tá, pessoal? Minha dinda tem cascatas, onde canto curió. Não permita, Deus, que eu tenha de voltar para Maceió. Minha dinda tem coqueiros da ilha do Marajó. As aves que aqui gorjeiam não fazem cocoricó. O meu céu tem mais estrelas, minhas várzeas têm mais cores. Este bosque reduzido deve ter custado horrores. E depois de tanta planta, orquídea, fruta e cipó, não permita, Deus, que eu tenha de voltar para Maceió. Minha dinda tem piscinas, helioporto e tem jardim, feito pela Brasil Gardens, não foram pagos por mim, em cismar sozinho à noite, sem gravata e paletó, olho aquelas cachoeiras onde canta o curió. Essa aqui é uma crítica social mais ferrenha, viu, gente? Só que se vocês observarem, ó, tem repetição de diversos aqui, que é lá da Canção do Exílio. As aves que aqui gorjeiam. O meu céu tem mais estrelas, né? Do hino nacional também. Em cismar sozinho à noite. Tanto um quanto os outros, eles estão pensando, né? O eu lírico do poema, no caso do Gonçalves Dias, ele estava sentindo o saudosismo, né, da pátria, cá e lá. Aqui, ó, esses termos referentes que temos aqui dentro desses duas, da paródia e da paráfrase, e da Canção do Exílio de Jô Soares, todos eles remetem ao texto Canção do Exílio, certo? Tem uns que tem mesmo frases do próprio poema, do poema original lá da Canção do Exílio. Esses poemas são novos, eles são criados, sim, só que a ideia, isso aqui está implícito, tá, gente? Porque subentende-se, né, que ele está querendo fazer alguma crítica do país ou lá do lugar que ele voltou, só que no caso aqui do Jô Soares, ele não quer voltar para Maceió, para Fortaleza de jeito nenhum. Ele faz uma crítica social aqui, tá? De como é a região dele, tá bem? Então, isso tudo é para falar para vocês o que é intertextualidade. É quando pega partes de um texto já existente e coloca em um texto novo, tá bom? Às vezes muda um pouco o sentido, no caso, mas remete à ideia de que é Canção do Exílio, tá bom? Vocês nunca mais vão deixar de ouvir isso aqui, até terminarem o ensino médio. Agora, pessoal, é uma segunda aula. Análise de poemas e figuras de linguagem, tá bom? Aqui nós vamos ver
Interpretar poemas e efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos, sonoros, trofação, mesmo no meu caso, semânticos, figuras de linguagem, a estrutura do poema e a imagem também e sua relação com o texto. Objetivos da aula. Conotação e denotação. Você sabe o que é sentido figurado e sentido restrito? Diversos tipos de poemas, a fim de analisarmos a construção do sentido a partir dos recursos expressivos e as figuras de linguagem na análise de textos poéticos, certo? Então, vamos lá. O poema de Gonçalves Dias, o gênero é poesia, porque a estrutura de versos, né? Temos estrofes de 4 versos, de mais, de menos, certo? Só que aqui nós vamos ver uma coisa nova, que é um soneto. Bom, versificação de um poema. Poemas são os textos escritos em versos, isso já sabemos. Um conjunto de versos chamado estrofe, dependendo da quantidade de versos que cada estrofe apresenta, dá-se um nome a elas. Alguns deles são a parelha, estrofes com 2 versos. Parelha só tem 2 versinhos. Parelhas ou dísticos, tá? Que eu conheço como dísticos também. Quadro, o quarteto, formado por 4 versos. Terceto, quinteto, sexteto. Terceto por 3, quinteto, 5, sexteto, 6 e assim por diante. E nós temos a 8ª rima, formada por 8 versos decassílabos. 10 sílabas métricas, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos ler um poema do Olavo Bilac. Ó, a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, é do movimento romantismo brasileiro, tá? Primeira geração do romantismo brasileiro. Olavo Bilac é do parnasianismo brasileiro, tá? O parnasianismo brasileiro é uma escola literária que preocupava-se com a forma, certo? Lapidar a poesia, escrever a poesia tão bem feita, tão bem elaborada, que chegava a ser era lapidada. Então, a preocupação dos parnasianos era com a estrutura, né? E não com a questão do sentimento dentro do poema, vamos dizer assim. Ele era objetivo, né? E com preocupação com a estética, tá? Então, vou ler o poema. Dualismo de Olavo Bilac. Dualismo já remete uma ideia. 2, vamos dizer, né? Gente, esse texto é tirado lá do Centro de Mídia, tá? Da aula do Centro de Mídias. Então, vamos ver a estrutura do poema, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4 estrofes, tá? Estrofes. Essas 2 estrofes primeiras aqui, elas têm 4 versos, e que são 2 quartetos. As 2 últimas são 2 tercetos, com 3 versos cada. Então, vamos ler o poema. Não és bom, nem és mau, és triste e humano. Vives ansiando em maldições e preces, como se a arder no coração tivesses o tumulto e o clamor de um largo oceano. Pobre, no bem como no mal padeces, e, rolando no vórtice vezano, oscilas entre crença e desengano, entre esperanças e desinteresses. Capaz de horrores e de ações sublimes, não ficas nas virtudes satisfeito, nem te arrependes infeliz dos crimes, e no perpétuo ideal que te devora, residem juntamente no teu peito um demônio que ruge e um Deus que chora. Dualismo, gente, olha só.
as duas forças do ser humano brigando entre si, né? O bem e o mal, vamos dizer assim. Bom, esse aqui é o primeiro momento que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui trata-se de um soneto, viu, gente? É uma estrutura fixa, rígida, começou lá no finalzinho da era medieval, com o classicismo, tá? Chama Medida Nova, lá, quando Sá de Miranda estudava e veio para Portugal, lá no começo da literatura portuguesa, ok? Isso aqui é um soneto. Por que que é um soneto? Porque eu tenho 10 sílabas métricas. Se eu dividir isso aqui tudo, tem 10 sílabas métricas nessa estrutura, 2 quartetos e 2 tercetos. Então, vamos lá. Tinha uma pergunta lá e eu já vou pergunta e resposta. Qual pode ser considerado o tema do poema? Nós já começamos lá no comecinho, dualismo, tá? Então, o tema, dentro do poema todo, o tema pode ser a luta constante entre o bem e o mal. Quanto à estrofação, como podemos classificar esse poema? Quanto à estrofação, o poema pode ser classificado como soneto, que é um poema que apresenta 2 quartetos e 2 tercetos, em um trabalho de rima e métrica. A métrica são as sílabas métricas. Se vocês contarem, a maior parte dos versos são 10 sílabas. Hoje em dia, nós usamos versos livres. Não tem estrofe, não tem rima, versos livres ou versos brancos, que não tem rimas. São versos contemporâneos, ou pós-moderno, contemporâneo, tá? Então, isso aqui é uma estrutura rígida, certo? Começou lá no classicismo, mas tem gente que ainda escreve. Então, nós vamos ver da seguinte forma. Um soneto tem 2 quartetos, são 2 estrofes com 4 versos cada uma e 2 tercetos. É sempre essa a estrutura de um soneto. Se mudar uma linha aqui, um verso, já deixa de ser, tá? Então, 2 quartetos com 2 tercetos, 4 versos e 3 versos. As rimas, gente, as rimas no poema, vocês têm que prestar atenção. Nós também temos uma estrutura fixa de rimas no soneto. Ele tem que terminar em A, B, B, A, B, A, B, depois C, D, C, E, D, E, tá? Isso aqui também é tudo estrutura. Por isso, ele é um tipo de poesia que é muito difícil escrever. Assim, você tem que ter a estrutura certa, certo? Então, 2 quartetos, 2 tercetos, rimas em A, B, A, B. Não, em A, B, B, A e B, A, B. C, D, C e E, D, E. É a terminação das rimas, tá? Ó, humano com oceano, preces com tivesses. Padece é igual tivesse e parece, continua sendo a B. E desinteresses, B. Desano, né, que é doido, fura, e desengano, que é igual humano e oceano, ok? Aqui já muda, sublimes e crimes, então é a C. E satisfeito é D. Se satisfeito e peito, D. Como devora e chora, já é uma outra, passa a ser a E. E assim sequentemente. Vocábulo. O que é o vocábulo? Vocábulo é a palavra. Dualismo. O que significa esse dualismo? Definição do vocábulo no seu... deu nome ao soneto. Por quê? Dualismo proveniente de princípios diversos, como religião e filosofia, os quais buscam compreender a condição humana numa constante divisão entre o bem e o mal, da essência e da resistência, da matéria e do espírito. Que figuras de linguagem a gente encontra aqui?
Então, vamos ver agora. Nós temos a antítese. Não é um dualismo? Duas forças, bem e mal? Já vai começar assim, de um lado bem, do outro lado mal. Antítese é a figura de linguagem cuja finalidade é apresentar em um mesmo período, texto ou contexto, palavras com sentidos opostos, ou seja, contrastes perceptíveis. Exemplo, claro, escuro, trevas, luz, sol, chuva, doce, azedo. Tá. Vamos no poema, Dualismo, do Olavo Bilac. Não és bom e nem és mal. Bom de bondade, mal de maldade. Certo? Que bom é mal. Bom e mal. Mal com U, tá, pessoal? Porque o mal com L é um advérbio. Aqui é uma qualidade. Bom é uma qualidade, mal com U, qualidade. Bem com E, advérbio. Mal com L, advérbio. Ok? Nós já estudamos isso. Então, não és bom, nem és mal. Ó, bom e mal, antítese. És triste e humano. Vives ansiando em maldições e preces. Maldições não é xingamento, desejar mal. Prece não é oração, desejar o bem. Antítese. Como se a arder no coração tivesses o tumulto e o clamor de um largo oceano. Tumulto e clamor são ideias opostas também, ok? Vamos voltar lá no poema. Olha aqui. A sonoridade da questão da cima, gente, para dar sonoridade do poema também, tá bom? Então, ó, olha aqui, pobre no bem como no mal padece. Outra figura de linguagem, bem e mal com L, tá vendo? Mais uma. Rolando num vórtice vezano, é tipo de um redemoinho louco. Oscilas entre crença e desengano. Crença é quando você acredita nas coisas, e desengano quando você deixa de acreditar, está enganado. Esperanças e desinteresse, certo? Capaz de horrores e de ações sublimes. Olha só, horrores e ações sublimes, opostas. Não ficas da virtude satisfeito, nem te arrependes, infeliz, dos crimes. Vocês têm que prestar atenção. Então, aqui, nos versos, a poesia, poema. Gente, qual a diferença de poesia e poema? Poema é a escrita, vamos dizer assim. E poesia é o lirismo dentro dela, é o sentimentalismo, é o eurírico, a presença do eurírico sentimental dentro da poesia. Tá bem? Então, aqui, diferentemente do Gonçalves Dias, aqui existe um conflito espiritual. Esse conflito espiritual também vai existir muito na escola literária do Barroco brasileiro, tá? Vocês vão ver lá no segundo colegial também, eu acho. E aqui, ó, o parnasianismo é a questão da métrica, da rima, eles lapidaram a poesia para ficar desta forma, certo? Por isso, é um soneto. Preocupação com a estética, tá? Com a forma e não com o conteúdo, certo? Então, vamos lá. Então, ó, nós trabalhamos 2 aulas e trabalhamos 2 habilidades essenciais para trabalhar nesse tempo de aulas remotas, tá? Diferentemente da primeira, ok? Então, eu vou parar a apresentação e vou voltar aqui. Tem alguém aí? Jesus. Interrompi. Eu. Oi. Tudo bem?